Uma jovem pescadora se vê dividida entre o amor simples de um caiçara e a vida luxuosa que um milionário pode oferecer. Uma escolha que mudará seu destino para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol começava a se inclinar sobre São Sebastião quando Rosa desceu pela trilha íngreme que levava ao rochedo. Seus pés descalços conheciam cada pedra do caminho, cada curva entre a vegetação costeira. Aos 22 anos, ela carregava a beleza simples das mulheres do litoral. Cabelos castanhos dourados pelo sol, pele bronzeada e olhos que refletiam o verde-azul do mar. O rochedo se erguia das águas como um altar natural, cercado por ondas que batiam suavemente contra as pedras. Era ali que Rosa esperava todas as tardes, sentada na pedra lisa aquecida pelo sol, os olhos fixos no canal que separava São Sebastião de Ilhabela. Aos poucos, uma pequena canoa começou a aparecer no horizonte. O remador vinha com movimentos ritmados e seguros, cortando as águas calmas da tarde. Rosa sorriu. Moisés estava chegando. A canoa se aproximou do rochedo e o jovem caiçara saltou para esta água, puxando a embarcação para um local seguro entre as pedras. Moisés tinha 25 anos, braços fortes do trabalho com as redes e um sorriso que iluminava seu rosto queimado de sol. Pensei que não viria hoje, disse Rosa, estendendo a mão para ajudá-lo a subir no rochedo. O mar estava agitado pela manhã. Tive que esperar a maré baixar, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Mas eu sempre venho, você sabe disso. Os dois ficaram em silêncio por um momento, contemplando o movimento das ondas e o voo das gaivotas. Era assim há 3 meses, desde que se conheceram numa feira de peixes em São Sebastião. Rosa havia ido comprar ingredientes para a pousada da família onde trabalhava, e Moisés vendia sua pesca do dia. Um olhar havia sido suficiente. Meu pai quer que eu case com o filho do seu Antônio, disse Rosa de repente, quebrando o silêncio. Moisés tensionou os ombros. E o que você quer? Eu quero ficar aqui neste rochedo com você para sempre, respondeu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Rosa, Moisés hesitou. Eu não tenho muito a oferecer. Uma vida simples em Ilhabela, a pesca, uma casa pequena. É tudo o que eu quero, ela interrompeu. Não preciso de mais nada. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja. E Rosa? Moisés beijou a testa de Rosa e se levantou. Preciso voltar antes de escurecer. Te vejo amanhã? Sempre, ela respondeu, observando-o descer para a canoa. Enquanto Moisés remava de volta para Ilhabela, Rosa permaneceu no rochedo, até que a canoa desaparecesse na escuridão crescente. Então, lentamente, refez o caminho de volta para casa, o coração aquecido pela certeza do amor, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. A manhã seguinte, trouxe um movimento incomum ao cais de São Sebastião. Um iate luxuoso havia atracado durante a madrugada, chamando a atenção de pescadores e comerciantes locais. Rosa observava a embarcação da janela da pousada, enquanto arrumava os quartos para os hóspedes. Deve ser algum rico de São Paulo, comentou Dona Francisca, proprietária da pousada. Esses tipos sempre aparecem no verão. Rosa assentiu, distraidamente, pensando no encontro da tarde com Moisés. Depois de tomar seu café com peixe seco assado e farinha de mandioca, ela desceria para a praia como sempre fazia. Talvez passasse na feira para comprar alguns ingredientes frescos. O homem que desceu do iate chamou sua atenção imediatamente. Alto, bem vestido mesmo no calor, ele caminhava pelo cais com a confiança de quem estava acostumado a ser notado. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e mesmo à distância, Rosa podia ver que seus roupas eram caras. Eduardo Mendes tinha 32 anos e era dono de uma construtora próspera em São Paulo. Havia chegado a São Sebastião em busca de descanso e possíveis investimentos imobiliários na região. Quando seus olhos encontraram Rosa na janela da pousada, ele parou de caminhar. Com licença, ele chamou, aproximando-se da construção. Esta pousada tem quartos disponíveis? Rosa desceu para atendê-lo,
sentindo-se estranhamente nervosa sob o olhar intenso do homem. Temos sim, senhor. Por quantos dias? Ainda não sei ao certo. Talvez uma semana, talvez mais, respondeu Eduardo, sem tirar os olhos dela. Depende do que eu encontrar por aqui. Dona Francisca apareceu assumindo a conversa sobre preços e acomodações. Rosa aproveitou para se afastar, mas podia sentir os olhos de Eduardo acompanhando cada movimento seu. À tarde, quando desceu para o rochedo, Rosa ainda pensava no estranho que havia chegado. Havia algo em seu olhar que a inquietava. Não era apenas interesse, era determinação. Moisés chegou pontualmente, como sempre, mas Rosa parecia distraída. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, notando sua expressão pensativa. Um hóspede novo chegou hoje. Um homem da cidade, ela respondeu. Não sei porquê, mas ele me deixou desconfortável. Moisés franziu o senho. Como assim? A maneira como ele olhava, como se estivesse avaliando alguma coisa. Rosa balançou a cabeça. Talvez seja só impressão minha. Esses homens ricos acham que podem ter tudo, disse Moisés, um tom de irritação na voz. Só não deixe ele te incomodar. Rosa sorriu e pegou na mão dele. Não se preocupe. Você é o único homem que importa para mim. Mas enquanto observavam o pôr do sol, juntos nenhum dos dois notou a figura que os observava de longe, de pé na varanda do iate, com um binóculo nas mãos e um sorriso calculista nos lábios. 3 dias se passaram desde a chegada de Eduardo. Rosa tentava manter sua rotina normal, mas era impossível ignorar a presença constante do homem. Ele aparecia na feira quando ela fazia compras, caminhava pela praia nos horários em que ela passava, e sempre encontrava uma desculpa para conversar. Rosa, não é? Disse Eduardo na manhã do 4º dia, aproximando-se dela no mercado de peixes. Dona Francisca me disse seu nome. Bom dia, senhor Eduardo, ela respondeu educadamente, continuando a escolher os peixes para o almoço da pousada. Por favor, apenas Eduardo. Posso ajudá-la com isso? Ele apontou para a cesta pesada que ela carregava. Não precisa, obrigada. Estou acostumada. Eduardo não se desencorajou. Sabe, tenho observado esta cidade nos últimos dias. É um lugar fascinante. Há tanto potencial aqui. Rosa o olhou com curiosidade. Potencial para quê? Desenvolvimento. Turismo de qualidade. Imagino hotéis boutique, restaurantes sofisticados. Esta região poderia se tornar o destino mais procurado do litoral paulista. E o que aconteceria com as pessoas que já moram aqui? Perguntou Rosa, uma ponta de desconfiança na voz. Eduardo sorriu. Prosperidade para todos. Empregos melhores, oportunidades. Uma jovem inteligente como você, por exemplo, poderia ter muito mais do que isto. Ele gesticulou vagamente para o mercado ao redor. Rosa sentiu o sangue subir ao rosto. Eu gosto da minha vida, obrigada. Claro, claro. Perdoe-me se soei presunçoso. Eduardo mudou rapidamente de tom. É que é raro encontrar alguém com sua presença numa cidade pequena. Você já pensou em conhecer São Paulo? Não, nunca. Deveria. Uma cidade cheia de possibilidades para uma mulher como você. Universidades, cultura, arte. Ele fez uma pausa. Talvez eu possa mostrar-lhe um dia. Rosa sentiu algo estranho no peito. Não era apenas incômodo. Havia também uma curiosidade que ela não queria admitir. Preciso ir, senhor Eduardo. A pousada me espera. É claro, mas pense no que eu disse. À tarde, no rochedo, Rosa contou a Moisés sobre a conversa. Ele ouviu em silêncio, mas ela podia ver a tensão crescendo em seu rosto. Ele está te cortejando, disse Moisés finalmente. Não seja ridículo. Ele é apenas um hóspede educado. Rosa, eu conheço homens. Ele não está interessado em ser educado. Moisés segurou suas mãos. Promete que vai ter cuidado? Prometo. Ela o beijou suavemente. Você não tem com o que se preocupar. Mas naquela noite, enquanto Rosa preparava o jantar na pousada, não conseguia parar de pensar nas palavras de Eduardo. São Paulo, universidades, um mundo maior. Eram possibilidades que ela nunca havia considerado seriamente. Eduardo apareceu na cozinha, interrompendo seus pensamentos.
Desculpe incomodar, mas queria elogiar a comida. Está excepcional. Ele se apoiou no batente da porta. Você cozinha muito bem. Obrigada. Onde aprendeu? Sua mãe? Rosa baixou os olhos. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Aprendi sozinha, trabalhando. Eduardo se aproximou, seu tom ficando mais suave. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Foi. Rosa continuou cortando os legumes, desconfortável com a proximidade dele. Uma mulher forte, independente, é admirável. Eduardo hesitou. Rosa, gostaria de jantar comigo amanhã? Não aqui na pousada. Conheço um restaurante em Caraguatatuba. Rosa parou de cortar. Eu não posso. Por que não? Ela olhou para ele procurando as palavras certas. Porque eu tenho compromissos. Eduardo sorriu. O pescador? O sangue de Rosa gelou. Como você... Uma cidade pequena, Rosa. As pessoas falam. Seu tom continuava gentil, mas havia algo mais firme por baixo. Não estou julgando. Mas você não acha que merece conhecer outras possibilidades antes de tomar uma decisão tão definitiva? Rosa não respondeu, mas Eduardo podia ver que havia plantado a semente da dúvida. Com um sorriso satisfeito, ele se retirou, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos. A noite havia sido inquieta para Rosa. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente como ondas persistentes contra o rochedo. Ela acordou antes do amanhecer, observando pela janela do seu pequeno quarto as primeiras luzes do dia se espalharem sobre o mar. A rotina da pousada a esperava, mas seus pensamentos estavam dispersos. Depois de tomar seu café com peixe seco assado e farinha de mandioca, Rosa começou a preparar o café da manhã para os hóspedes. Suas mãos trabalhavam automaticamente, cortando frutas, preparando pães, organizando a mesa, enquanto sua mente vagava por territórios desconhecidos. Universidades, murmurou, para si mesma, lembrando-se da palavra que Eduardo havia usado. Rosa havia parado de estudar aos 16 anos, quando precisou trabalhar integralmente para ajudar no sustento da casa após a morte da mãe. Sempre fora uma aluna brilhante, mas as circunstâncias nunca permitiram que sonhasse com estudos superiores. Está falando sozinha agora? Brincou Dona Francisca, entrando na cozinha com um sorriso maternal. Isso não é bom sinal, minha filha. Rosa forçou um sorriso. Só pensando alto, Dona Francisca. A mulher mais velha a observou com atenção. Conhecia Rosa há anos e podia perceber quando algo a perturbava. Tem a ver com aquele hóspede novo, não tem? Por que pergunta isso? Porque ele não para de fazer perguntas sobre você. Ontem mesmo me perguntou se você tem família, se sempre morou aqui, se tem planos para o futuro. Dona Francisca fez uma pausa. Rosa, esse homem está interessado em você, e não do jeito simples que eu gostaria. O que quer dizer com isso? Homens como ele não vêm a lugares como São Sebastião à toa. Eles sempre querem alguma coisa. E quando se interessam por mulheres como você... Ela balançou a cabeça. Só tenha cuidado, está bem? Rosa assentiu, mas as palavras da patroa só aumentaram sua confusão. Durante toda a manhã, ela se pegou olhando pela janela, observando Eduardo caminhando pela praia com um telefone, colado ao ouvido, gesticulando animadamente enquanto falava. Mesmo à distância, ela podia perceber a autoridade em seus movimentos, a confiança de alguém acostumado a comandar. Por volta do meio-dia, Eduardo retornou à pousada. Rosa estava limpando as mesas do restaurante quando ele se aproximou. Rosa, posso falar com você um momento? Ela hesitou, mas assentiu. Eduardo a conduziu para a varanda que dava para o mar, onde poderiam conversar com mais privacidade. Quero me desculpar pelo ontem à noite, começou ele, com um tom sincero. Percebi que fui invasivo. Não era minha intenção incomodá-la. Está tudo bem, respondeu Rosa guardada. Não, não está. Vejo que sou um estranho aqui, e você não me deve nada. Eduardo se apoiou na grade da varanda, olhando para o mar. Sabe, passei a manhã ao telefone com meus sócios em São Paulo. Estamos fechando um grande negócio, algo que vai mudar completamente minha vida financeira. Rosa ficou em silêncio, sem saber por que ele estava compartilhando isso com ela.
Mas enquanto falava sobre números, investimentos, lucros, eu só conseguia pensar em como tudo isso parece vazio, se você não tem alguém especial para compartilhar. Ele a olhou diretamente. Rosa, eu sei que você tem sua vida aqui, suas conexões, mas eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Senhor Eduardo, Por favor, me deixe terminar. Ele levantou a mão gentilmente. Não estou pedindo nada precipitado. Apenas uma chance de mostrar a você um mundo diferente. Você é claramente inteligente, tem uma sensibilidade especial. Seria um desperdício não explorar suas possibilidades. Que possibilidades? A pergunta saiu antes que Rosa pudesse se conter. Eduardo sorriu, percebendo que havia despertado sua curiosidade. Estudos, viagens, carreira. Rosa, em São Paulo, você poderia fazer um curso superior, trabalhar em empresas importantes, conhecer pessoas influentes. Você tem o potencial para muito mais do que... Ele gesticulou vagamente em direção à pousada. Do que isso? Rosa sentiu uma pontada de irritação. Esta pousada, esta cidade, essas pessoas, elas não são menos que alguma coisa. Claro que não, Eduardo recuou rapidamente. Não quis dizer isso. Apenas que você poderia ter as duas coisas. Suas raízes e novas oportunidades. Rosa ficou em silêncio, olhando para o mar. Uma parte dela estava ofendida com a presunção de Eduardo, mas outra parte, uma parte pequena mas insistente, estava curiosa. Pense nisso, continuou Eduardo percebendo sua hesitação. Eu vou ficar mais alguns dias. Se mudar de ideia sobre o jantar, apenas me avise. Ele se afastou, deixando Rosa sozinha com seus pensamentos turbulentos. O mar estava calmo, mas dentro dela havia uma tempestade se formando. À tarde, quando desceu para o rochedo, Rosa estava mais silenciosa que o normal. Moisés chegou pontualmente, como sempre, sua canoa cortando as águas com movimentos seguros e familiares. Você está estranha hoje, observou ele depois que se sentaram em seu lugar habitual na pedra. Estou bem, mentiu Rosa. Moisés a conhecia bem demais para acreditar. Tem a ver com aquele homem? Rosa suspirou. Ele me fez uma proposta. O corpo de Moisés se enrijeceu. Que tipo de proposta? Não o que você está pensando. Rosa se apressou em esclarecer. Ele quer me levar para jantar, me mostrar outras possibilidades, como ele diz. E você? O que quer? A pergunta simples de Moisés a pegou desprevenida. O que ela queria? Durante anos, sua vida havia seguido um curso previsível. Trabalho, família, a comunidade local. O amor por Moisés havia adicionado felicidade e esperança a essa rotina, mas agora... Eu não sei, admitiu ela, a voz quase um sussurro. Moisés ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Quando finalmente falou, sua voz estava pesada de emoção. Rosa, eu te amo. Amo tudo em você, sua força, sua bondade, sua beleza. Sempre soube que um dia alguém perceberia o que eu vejo em você. Ele fez uma pausa. Se esse homem pode te dar coisas que eu não posso... Não diga isso, Rosa o interrompeu, virando-se para encará-lo. Você me dá amor, me dá paz, me dá um futuro que eu posso imaginar e desejar. Mas você está curiosa sobre o que ele oferece. Não era uma pergunta, e Rosa não podia negá-la. Não sobre ele, sobre as possibilidades, sobre conhecer um mundo que eu nunca considerei antes. Moisés assentiu lentamente. Então talvez você devesse descobrir. O quê? Rosa o olhou surpresa. Vá jantar com ele, veja o que ele tem a mostrar. Depois você saberá com certeza o que quer. Moisés, eu não posso... Pode sim. Ele pegou as mãos dela. Rosa, se nós dois estivermos certos um para o outro, nada vai mudar isso. Mas se você sempre se perguntar e se... Isso vai crescer entre nós como uma sombra. Rosa o olhou nos olhos, vendo o amor, a dor e a determinação ali. E se eu descobrir que quero coisas diferentes? Então eu vou te deixar ir, disse Moisés, a voz firme apesar da dor visível. Porque te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja comigo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rosa. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo carregado de amor, gratidão
e uma tristeza antecipatória. Eu te amo, murmurou ela contra seus lábios. Eu sei, e é por isso que você precisa ter certeza. Eles ficaram abraçados até o sol se pôr, cada um perdido em seus próprios pensamentos e medos. Quando Moisés finalmente partiu, Rosa permaneceu no rochedo por muito tempo, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escuro. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rosa não sabia qual seria o próximo passo, e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Rosa passou uma noite insone, revirando na cama pequena do seu quarto, enquanto pesava as palavras de Moisés. Pela manhã, tinha olheiras profundas e as mãos tremiam ligeiramente quando preparava o café. Dona Francisca a observava com preocupação crescente. Minha filha, você precisa descansar. Está com uma aparência terrível. Estou bem, mentiu Rosa, derramando café quente na própria mão e soltando um pequeno grito de dor. Não, não está. Dona Francisca segurou seu pulso gentilmente, examinando a queimadura. Vá se cuidar. Eu termino aqui. Rosa subiu para o banheiro e olhou-se no espelho. Os olhos vermelhos e a pele pálida confirmavam o estado de sua mente. Ela molhou o rosto com água fria, tentando se recompor, quando ouviu passos no corredor. Rosa! A voz de Eduardo soou através da porta. Está tudo bem? Ouvi um grito. Estou bem, obrigada, respondeu ela, secando o rosto com uma toalha. Posso falar com você quando descer? Rosa hesitou. Claro. 20 minutos depois, ela encontrou Eduardo na varanda, vestindo uma camisa branca impecável e calças de linho. Mesmo de manhã cedo, ele parecia pronto para uma reunião de negócios. Você parece cansada, observou ele, com genuína preocupação. Não dormi bem. Eduardo assentiu, como se entendesse. Rosa, sei que nossa conversa de ontem pode ter sido perturbadora. Não era minha intenção causar confusão na sua vida. Mas causou, disse Rosa, decidindo ser direta. Posso perguntar por quê? Rosa o olhou, vendo algo em seus olhos, que parecia sincero. Porque você está me fazendo pensar em coisas que eu nunca pensei antes. E isso está mexendo com tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. Eduardo se aproximou um passo. E isso é ruim? Não sei. É assustador. O crescimento sempre é. Ele se apoiou na grade da varanda. Rosa, posso contar uma coisa? Quando eu tinha sua idade, vivia numa cidade pequena no interior. Meu pai era comerciante, tínhamos uma vida simples, previsível. Um dia, um empresário de São Paulo me ofereceu um emprego na capital. Rosa o ouviu em silêncio. Minha família ficou furiosa. Meus amigos disseram que eu estava sendo ingrato, que estava rejeitando minhas raízes. Por semanas eu não consegui dormir exatamente como você agora. E o que você fez? Fui, e foi a melhor decisão da minha vida. Eduardo olhou diretamente para ela. Não porque a cidade pequena fosse ruim, mas porque eu precisava saber do que era capaz. Precisava testar meus limites. Rosa sentiu algo se mexer dentro do peito. E sua família? Inicialmente ficaram magoados, mas quando viram que eu estava feliz, que estava crescendo, eles me apoiaram. As pessoas que realmente nos amam querem nossa felicidade, mesmo que isso signifique mudança. As palavras ecoaram as de Moisés da noite anterior, e Rosa se perguntou se Eduardo sabia disso ou se era apenas coincidência. Eduardo, disse ela devagar, se eu aceitar jantar com você, isso não significa nada além de curiosidade. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. É tudo o que eu preciso por agora. Então, sim, eu aceito. Perfeito. Hoje à noite às 7. Vou buscá-la aqui. Rosa assentiu, sentindo uma mistura de excitação e terror. O que estava fazendo? O dia passou numa neblina de ansiedade. Rosa tentou manter sua rotina normal, mas estava constantemente distraída. Várias vezes se pegou olhando para o mar, se perguntando o que Moisés estava fazendo, se ele estava pensando nela. Por volta das 5 da tarde, ela subiu para seu quarto para se arrumar. Seu guarda-roupa era simples, vestidos de algodão, blusas básicas.
uma ou duas peças um pouco mais elegantes para ocasiões especiais. Escolheu um vestido no tom que realçava seus olhos. Escovou os cabelos até ficarem brilhantes e aplicou um pouco de batom, o único cosmético que possuía. Quando desceu às 7 em ponto, Eduardo a esperava no saguão da pousada. Ele havia trocado a roupa casual por um terno escuro e elegante, e seus olhos se iluminaram quando a viu. "Você está linda", disse ele, oferecendo o braço. "Obrigada." Rosa se sentiu estranha, como se estivesse representando um papel que não conhecia bem. O carro de Eduardo era uma surpresa. Um conversível importado que parecia completamente fora de lugar nas ruas estreitas de São Sebastião. Ele abriu a porta para ela com uma cortesia que Rosa não estava acostumada a receber. "Para onde vamos?" perguntou ela enquanto ele ligava o motor. "Um restaurante em Maresias, conhece?" Rosa balançou a cabeça. Maresias ficava a 40 minutos de carro e ela raramente saía de São Sebastião. Durante o trajeto, Eduardo manteve uma conversa leve, apontando pontos de interesse na estrada, contando histórias engraçadas sobre suas viagens de negócios. Rosa gradualmente começou a relaxar, descobrindo que ele era um conversador hábil e divertido. O restaurante era diferente de tudo que Rosa já havia visto. Localizado numa colina com vista para o mar, tinha mesas elegantemente postas com velas, cristais e arranjos de flores. Um pianista tocava suavemente no canto, e garçons vestidos de preto se moviam silenciosamente entre as mesas. "Meu Deus!" murmurou Rosa, olhando ao redor com admiração. "Gosta?" Eduardo parecia satisfeito com sua reação. "É impressionante." O maître os conduziu a uma mesa com vista privilegiada para o mar. Rosa se sentiu deslocada entre os outros clientes, claramente pessoas abastadas da capital que vinham ao litoral nos fins de semana. "Não se preocupe", disse Eduardo, percebendo. "Seu desconforto. Você pertence a qualquer lugar onde esteja." O jantar foi uma revelação. Pratos que Rosa nunca havia experimentado, vinhos que faziam sua cabeça girar ligeiramente, conversas sobre arte, literatura, viagens. Eduardo era um homem culto, havia estudado no exterior, falava 3 idiomas, já havia estado em mais de 20 países. "E você, Rosa? Quais são seus sonhos?" perguntou ele enquanto degustavam a sobremesa. A pergunta a pegou desprevenida. "Meus sonhos?" "Sim. O que você gostaria de fazer, de ver, de se tornar, se pudesse escolher qualquer coisa no mundo?" Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém nunca havia lhe feito essa pergunta antes. Sua vida sempre havia sido sobre sobrevivência, responsabilidade, cuidar dos outros. Eu sempre gostei de ler", disse ela finalmente. "Quando era pequena, sonhava em ser professora, ou escritora, talvez." "E por que não foi?" "A vida, as circunstâncias. Minha mãe morreu, eu tive que trabalhar." "Mas você ainda pode." "Rosa, você tem 22 anos. A vida está começando. É fácil falar quando se tem dinheiro", disse ela um pouco na defensiva. "Tem razão, mas dinheiro não é tudo que você precisa. Você precisa de coragem, determinação e alguém que acredite em você." Eduardo se inclinou para a frente. "Eu acredito em você." Rosa sentiu algo se mexer dentro dela, uma emoção que não conseguia identificar. Era esperança? Medo? Ambos? "Eduardo, por que está fazendo isso? Por que se interessa por mim?" Ele ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho nas mãos. "Quer a verdade?" "Sempre. Porque quando te vi pela primeira vez, vi algo que eu perdi há muito tempo. Uma autenticidade, uma pureza de espírito que o mundo dos negócios me tirou." Ele a olhou diretamente. "Você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar o que sou." "E o que você é?" "Rico, bem-sucedido e muito sozinho." A honestidade crua na voz dele tocou Rosa de uma maneira inesperada. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu não o homem poderoso e confiante, mas alguém vulnerável, alguém que também estava procurando algo. "Rosa", continuou Eduardo, "eu sei que você tem uma vida aqui, relacionamentos. Não estou pedindo para você abandonar tudo de uma vez, mas você viria a São Paulo comigo, apenas por um fim de semana, para ver como é?"
O coração de Rosa disparou. Eduardo, eu... Sem compromissos, sem pressão, apenas para satisfazer sua curiosidade sobre o mundo lá fora. Rosa olhou pela janela do restaurante. O mar estava escuro, pontilhado pelas luzes dos barcos de pesca que saíam para a pescaria noturna. Em algum lugar lá fora estava Moisés, talvez pensando nela neste exato momento. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, quanto tempo você precisa? Alguns dias? Tome o tempo que precisar. Durante o caminho de volta para São Sebastião, Rosa ficou em silêncio, observando a paisagem noturna passar pela janela. Eduardo respeitou seu silêncio, tocando música suave no som do carro. Quando chegaram à pousada, ele a acompanhou até a porta. Obrigado por esta noite, disse ela. Obrigado você por aceitar. Ele hesitou. Rosa, sei que isso é complicado para você, mas às vezes as melhores decisões da nossa vida são as mais difíceis de tomar. Ele se inclinou e beijou sua testa gentilmente, um gesto terno que a surpreendeu. Boa noite, Rosa. Boa noite. Rosa subiu para seu quarto com a cabeça girando, e não apenas pelo vinho. Sentou-se na cama e olhou para o mar pela janela. Sabia que não conseguiria dormir. Havia muito no que pensar, muito para decidir. E em algum lugar do outro lado do canal, Moisés provavelmente também estava acordado, esperando que ela tomasse a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Rosa acordou com os primeiros raios de sol, mas sentia como se não tivesse dormido nem um minuto. A noite anterior parecia um sonho, ou talvez um pesadelo. Ela não sabia bem. As imagens do restaurante elegante, a conversa com Eduardo, o beijo, terno na testa, tudo se misturava com a culpa que carregava no peito. Desceu para a cozinha mais cedo que o normal, esperando que o trabalho a ajudasse a organizar os pensamentos. Mas cada tarefa simples, cortar frutas, preparar o café, arrumar as mesas, só intensificava sua confusão. Suas mãos tremiam ligeiramente quando servia o café da manhã para os hóspedes, e ela quase derrubou uma xícara quando Eduardo apareceu na sala de jantar. Bom dia, disse ele com um sorriso caloroso, mas Rosa percebeu que ele também a observava com atenção, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Bom dia, Sr. Eduardo, respondeu ela formalmente, uma tentativa consciente de restabelecer distância. Se ele notou o tom formal, não demonstrou. Dormiu bem? Sim, obrigada. Outra mentira. Eduardo assentiu e se dirigiu para sua mesa habitual, mas Rosa podia sentir seus olhos sobre ela durante todo o café da manhã. Quando os outros hóspedes terminaram e saíram, ele se aproximou do balcão onde ela organizava as contas. Rosa, sobre ontem à noite... Por favor. Ela o interrompeu sem levantar os olhos dos papéis. Preciso trabalhar. Claro, apenas queria dizer que não há pressa para sua decisão. Entendo que é algo importante. Rosa finalmente o olhou. Havia algo diferente em Eduardo hoje. Uma paciência, uma gentileza que contrastava com a confiança assertiva dos dias anteriores. Obrigada, disse ela suavemente. Eduardo assentiu e se retirou, deixando Rosa sozinha com seus pensamentos turbulentos. O dia passou devagar, cada hora parecendo uma eternidade. Dona Francisca tentou algumas vezes puxar conversa, mas Rosa estava claramente perturbada demais para se concentrar. Minha filha, disse a mulher mais velha por volta do meio-dia, você não pode continuar assim. Está se consumindo por dentro. Dona Francisca, a senhora acha que é errado querer mais da vida? A pergunta pegou a proprietária da pousada de surpresa. Ela estudou Rosa por um longo momento, antes de responder. Depende do que você chama de mais, e quanto está disposta a pagar por isso. Como assim? Rosa, eu já vivi muito. Vi mulheres jovens como você se apaixonarem por promessas de uma vida melhor, e algumas vezes deu certo. Outras vezes, ela balançou a cabeça. Outras vezes, elas descobriram que o preço era maior do que imaginavam. Mas e se for real? E se realmente existir a possibilidade de uma vida diferente? Então, você tem que decidir se essa vida diferente vale o que você vai deixar para trás.
Dona Francisca tocou o braço de Rosa gentilmente. Só não se esqueça de que nem tudo que brilha é ouro, e nem todo ouro vale a pena. À tarde, Rosa desceu para o rochedo com o coração pesado. Chegou mais cedo que o normal, esperando ter alguns minutos sozinha para organizar o que diria a Moisés. Mas quando olhou para o mar, viu que ele já estava remando em sua direção, chegando mais cedo também. Algo no jeito como ele manejava os remos, na tensão de seus ombros, dizia a Rosa que ele sabia, de alguma forma, ele sabia sobre a noite anterior. Moisés atracou a canoa e subiu no rochedo sem sua cordialidade habitual. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Como foi o jantar? Perguntou ele diretamente, sem os cumprimentos usuais. Rosa sentiu o sangue drenar do rosto. Como você soube? São Sebastião é uma cidade pequena, Rosa. Várias pessoas viram vocês saindo juntos no carro dele. Moisés se sentou ao lado dela, mas manteve distância. Então, como foi? Foi diferente, admitiu ela. Diferente como? Rosa procurou as palavras certas. Ele me mostrou um mundo que eu não conhecia. Restaurantes elegantes, conversas sobre livros e arte, possibilidades que eu nunca considerei. E você gostou. Não era uma pergunta e Rosa não podia negá-la. Parte de mim gostou sim. Moisés ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Rosa, ontem, à noite eu fiquei acordado pensando. Pensei em tudo que posso te oferecer. Uma casa simples, uma vida de pescador, filhos que crescerão conhecendo o mar como eu conheço. É uma vida boa, mas é limitada. Moisés, não, deixe eu terminar. Ele se virou para encará-la. Eu te amo mais do que amo minha própria vida. E é por isso que vou fazer a coisa mais difícil que já fiz. O coração de Rosa disparou. O que você quer dizer? Vou te deixar ir. O quê? Rosa se levantou bruscamente. Moisés, não. Rosa, você precisa descobrir quem você é quando não está aqui. Quando não está comigo. Precisa saber se os sonhos que ele te mostrou são realmente seus ou apenas fantasias bonitas. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rosa. Eu não quero ir embora. Eu te amo. Eu sei que me ama. Mas também vejo a curiosidade nos seus olhos. As perguntas que você não consegue parar de fazer. Moisés se levantou e segurou as mãos dela. Se você ficar agora, sempre vai se perguntar, e se? E esse e se vai crescer entre nós como uma parede. E se eu descobrir que quero a outra vida? Então eu vou sofrer, mas vou sobreviver. E você será feliz, que é tudo que eu quero. Rosa se jogou nos braços dele, soluçando. Eu não sei o que fazer. Eu sei. Moisés a abraçou apertado, respirando o perfume de seus cabelos pela última vez. Vá com ele para São Paulo, conheça esse mundo novo, e depois decida com o coração livre. E se eu voltar? Então eu estarei aqui, esperando. Ele se afastou para olhá-la nos olhos. Mas Rosa, se você for, vá de verdade. Dê uma chance honesta para essa nova vida. Não fique com um pé lá e outro aqui. Rosa assentiu através das lágrimas. Quanto tempo? O tempo que você precisar. 1 mês, 2, 6, não importa. Quando você souber com certeza o que quer, eu vou estar aqui. Eles se beijaram então, um beijo carregado de amor, despedida e promessas incertas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Te amo, murmurou Rosa, também te amo, mais do que você pode imaginar. Moisés desceu para sua canoa com movimentos lentos, como se cada passo o machucasse. Rosa observou enquanto ele remava de volta para a Ilhabela, sua figura ficando cada vez menor na imensidão do mar. Quando ele desapareceu de vista, Rosa se sentou no rochedo e chorou como não chorava desde a morte de sua mãe. Chorou pela dor de Moisés, pela sua própria confusão, pelo futuro incerto que se abria à sua frente. Quando finalmente parou de chorar, o sol estava se pondo. Rosa secou o rosto e respirou fundo. Sabia que havia uma decisão a tomar, e por mais dolorosa que fosse, Moisés estava certo. Ela precisava ir até o fim. Lentamente ela se levantou e começou o caminho de volta para a pousada. Eduardo estaria esperando por uma resposta,
e ela finalmente sabia qual seria. Na manhã seguinte, Rosa bateu na porta do quarto de Eduardo logo após o café da manhã. Quando ele abriu, ela podia ver a expectativa em seus olhos. "Eu aceito", disse ela simplesmente. "Vou a São Paulo com você." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Eduardo era de pura satisfação. Mas Rosa percebeu algo mais, um brilho de triunfo que a fez se perguntar se havia feito a escolha certa. "Quando partimos?", perguntou ela. "Hoje mesmo, se você quiser. Posso cancelar meus compromissos e ficarmos alguns dias a mais aqui para você se preparar, ou..." "Não", Rosa o interrompeu. "Se vou fazer isso, preciso fazer logo, antes que perca a coragem." Eduardo assentiu, entendendo. "Então, vamos hoje. Posso te dar 1 hora para arrumar suas coisas?" Rosa concordou e se dirigiu para seu quarto, o coração batendo forte. Estava realmente fazendo isso, deixando tudo o que conhecia para trás, seguindo um homem que conhecia há apenas 1 semana, em busca de um futuro que mal conseguia imaginar. Enquanto empacotava suas poucas roupas numa mala pequena, Rosa olhou pela janela uma última vez para o mar. Em algum lugar do outro lado, Moisés estava começando mais um dia, provavelmente preparando suas redes para a pesca. "Me perdoe", sussurrou ela para o vento, "e me espere." 1 hora depois, Rosa estava no banco do passageiro do conversível de Eduardo, observando São Sebastião ficar para trás enquanto seguiam pela estrada que levava a São Paulo. Ao lado dela, Eduardo dirigia com um sorriso satisfeito, já fazendo planos para os dias seguintes, mas Rosa mantinha os olhos no retrovisor até que a última curva escondeu completamente a cidade que havia sido sua vida inteira. Só então se virou para frente e tentou imaginar o que a aguardava. A primeira coisa que impressionou Rosa sobre São Paulo foi o barulho. Mesmo antes de chegarem ao centro da cidade, o som constante do trânsito, das buzinas, das obras e da multidão criava uma sinfonia urbana que era completamente estranha aos seus ouvidos, acostumados com o som das ondas e do vento. "Impressionante, não é?", disse Eduardo, notando como ela observava tudo com olhos arregalados, enquanto navegavam pelas avenidas largas, cheias de carros. "É muito diferente", respondeu Rosa, tentando absorver a imensidão de tudo. Os prédios, que pareciam tocar o céu, a quantidade absurda de pessoas nas calçadas, as lojas, os outdoors, o movimento frenético que nunca parecia parar. Eduardo morava em um apartamento duplex, em um dos bairros mais nobres da cidade. O prédio tinha um porteiro uniformizado, elevador espelhado e um hall de entrada que era maior que toda a pousada onde Rosa trabalhava. Quando entraram no apartamento, Rosa teve que se segurar para não deixar a boca aberta. O espaço era enorme e moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Os móveis eram elegantes e claramente caros. Obras de arte modernas decoravam as paredes, e havia uma escada interna que levava ao 2º andar. "Bem-vinda à minha casa", disse Eduardo, deixando as malas na entrada. "Você pode ficar no quarto de hóspedes ali no final do corredor. Tem banheiro privativo e vista para o parque." Rosa assentiu, ainda processando o ambiente. Tudo era tão diferente de qualquer lugar onde já havia estado. Não era apenas a riqueza óbvia, era o estilo de vida que aquilo representava. Um mundo onde beleza e conforto eram dados como garantidos. "Rosa?", Eduardo a chamou gentilmente. "Está tudo bem?" "Sim, desculpe. É só muito para absorver de uma vez." "Entendo perfeitamente. Que tal se você se instalar no quarto, tomar um banho e depois conversamos sobre os próximos dias?" Rosa concordou e foi levada ao quarto de hóspedes, que era 2 vezes maior que seu quarto em São Sebastião. A cama era imensa, coberta com lençóis que pareciam seda, e o banheiro tinha uma banheira de mármore que poderia facilmente acomodar 2 pessoas. Quando finalmente se viu sozinha, Rosa se sentou na beirada da cama e tentou processar o que havia acontecido. Menos de 24 horas antes, ela estava no rochedo com Moisés, planejando um futuro simples ao lado dele. Agora estava em São Paulo, no apartamento de um homem que mal conhecia,
cercada por luxos que nem sabia que existiam. Tomou um banho longo na banheira, deixando a água quente relaxar músculos que nem sabia que estavam tensos. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria viver assim todos os dias. Ter esse conforto, essa segurança material, esse acesso a coisas bonitas. Quando desceu para encontrar Eduardo, ele estava na cozinha preparando café. A cozinha era um exemplo de design moderno, com eletrodomésticos de última geração e uma bancada de granito que refletia as luzes do lustre. "Café", ofereceu ele. "Por favor." Eles se sentaram no sofá da sala, que oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada. Era final de tarde, e as luzes dos prédios começavam a se acender, criando um panorama urbano impressionante. "E, então, o que acha até agora?" perguntou Eduardo. "É esmagador", admitiu Rosa, "mas impressionante." "Imagino. Deve ser muito diferente da vida que você conhece." Eduardo se inclinou para a frente. "Rosa, quero que saiba que não há pressão. Aqui. Você pode ficar o tempo que quiser, conhecer a cidade, pensar sobre o que quer fazer." "Ah, é você? O que espera de mim?" A pergunta direta pareceu pegá-lo de surpresa. "Honestamente, espero que você descubra o potencial que eu vejo em você. Espero que você se permita sonhar grande." "E depois?" Eduardo hesitou. "Depois veremos. Um passo de cada vez." Nos dias seguintes, Eduardo se tornou o guia pessoal de Rosa pela metrópole. Ele a levou aos melhores restaurantes, aos museus mais importantes, aos teatros mais renomados. Rosa experimentou comidas que nunca havia imaginado. Viu peças de arte que a fizeram chorar. Assistiu a peças teatrais que mudaram sua perspectiva sobre a vida. Uma tarde, ele a levou à Universidade de São Paulo. "Por que estamos aqui?" perguntou Rosa enquanto caminhavam pelo campus. "Porque você mencionou que sempre quis estudar", respondeu Eduardo. "Quero te mostrar que não é tarde demais." Eles visitaram as faculdades de Letras e Educação, conversaram com professores e alunos. Rosa descobriu programas para pessoas que haviam parado de estudar, bolsas de estudo, oportunidades que ela nunca soube que existiam. "Poderia realmente fazer isso?" perguntou ela a Eduardo quando estavam saindo do campus. "Claro que poderia. Rosa, você é inteligente, articulada, tem experiência de vida. Seria uma excelente aluna. Mas os custos... Deixe os custos comigo", disse Eduardo rapidamente. "Considere um investimento no seu futuro." Naquela noite, Rosa ficou acordada até tarde, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. As possibilidades que Eduardo havia mostrado giravam em sua mente como um redemoinho. Ela poderia estudar, ter uma carreira, viajar, conhecer o mundo. Poderia se tornar a pessoa que sempre sonhou ser em seus momentos mais ousados. Mas também pensava em Moisés. Onde ele estaria agora? Estaria pensando nela? Estaria se arrependendo de tê-la deixado ir? No final da primeira semana, Eduardo a levou para um jantar especial em um restaurante no topo de um arranha-céu. A vista era espetacular, e Rosa se sentia como se estivesse flutuando sobre a cidade. "Rosa", disse Eduardo durante a sobremesa, "preciso fazer uma confissão." Ela o olhou com atenção. "Quando te conheci em São Sebastião, não foi por acaso. Eu havia ouvido falar de você através de contatos de negócios na região. Pessoas me disseram que havia uma jovem excepcional trabalhando numa pousada, alguém com inteligência e beleza incomuns." Rosa sentiu algo gelado no estômago. "O que você está dizendo?" "Que eu fui a São Sebastião especificamente para te conhecer." "Por quê?" A voz de Rosa saiu mais alta do que pretendia. "Porque eu estava procurando alguém especial, alguém autêntica, não corrompida pelo mundo dos negócios. Alguém que pudesse..." Ele hesitou. "Alguém que pudesse... O quê, Eduardo?" "Alguém que pudesse me completar." "Rosa, eu me apaixonei por você no momento em que te vi. Não apenas pela sua beleza, mas pelo que você representa. Pureza, honestidade e um futuro melhor para mim." Rosa se recostou na cadeira, processando as palavras. "Então tudo isso foi planejado?" "O encontro foi planejado. Meus sentimentos por você são completamente reais.
E Moisés, você sabia sobre ele também? Eduardo baixou os olhos. Eu sabia que havia alguém. Rosa se levantou abruptamente. Preciso de ar. Ela saiu para o terraço do restaurante, respirando fundo e tentando controlar a raiva e a confusão que cresciam dentro dela. Eduardo a seguiu alguns minutos depois. Rosa, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você manipulou minha vida, que você deliberadamente destruiu meu relacionamento. Não destruí nada. Eu apenas ofereci alternativas, baseadas em mentiras, não em mentiras, em oportunidades reais. Eduardo se aproximou. Rosa, tudo o que te mostrei é real. A universidade, as possibilidades de carreira, o futuro que podemos ter juntos, tudo isso é real. Rosa o encarou, vendo-o claramente pela primeira vez. O homem charmoso e gentil ainda estava lá, mas agora ela via também o calculista, o manipulador. E se eu disser que quero voltar para casa? Então eu te levaria, disse Eduardo. Mas Rosa percebeu a hesitação na voz. Mesmo? Rosa, você é livre para fazer o que quiser, mas antes de decidir, pense no que está deixando para trás aqui. Pense no que poderia se tornar. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cidade espalhada abaixo dela. As luzes pareciam estrelas terrestres, prometendo aventuras e possibilidades infinitas. Mas também lembravam-na de como se sentia pequena e perdida naquela imensidão. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Quanto tempo? Não sei, apenas tempo. Eduardo assentiu, mas Rosa podia ver a tensão em seus ombros. Por primeira vez desde que chegara a São Paulo, ela percebeu que tinha algum poder na situação. E isso mudava tudo. Naquela noite, Rosa se deitou na cama luxuosa do quarto de hóspedes e olhou para o teto. 2 semanas antes, sua vida era simples, previsível, centrada no amor que sentia por Moisés e nos sonhos modestos que compartilhavam. Agora tudo era complexo, cheio de possibilidades e armadilhas. Eduardo havia lhe mostrado um mundo que ela mal sabia que existia, mas também havia revelado ser alguém capaz de manipular e enganar para conseguir o que queria. E Moisés? Moisés havia lhe dado a liberdade de escolher, mesmo sabendo que poderia perdê-la para sempre. A pergunta que Rosa se fazia enquanto tentava dormir era: qual dos 2 homens realmente a amava e qual tipo de amor ela queria para sua vida? 3 semanas se passaram desde a revelação de Eduardo no restaurante. Rosa havia estabelecido uma rotina estranha em São Paulo. Durante o dia, explorava a cidade sozinha, visitando bibliotecas, parques, museus. À noite jantava com Eduardo, que se comportava como se nada tivesse mudado, continuando a mostrar-lhe as maravilhas da metrópole. Mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Rosa estava mais cautelosa, mais observadora. Começou a notar coisas que antes passavam despercebidas, como Eduardo sempre direcionava as conversas, como ele sutilmente desqualificava sua vida anterior, como ele a isolava de contatos externos. Por que você nunca me deixa ligar para casa? Perguntou ela numa manhã enquanto tomavam café. Não é que eu não deixe, respondeu Eduardo calmamente. Apenas acho que seria mais fácil para você se concentrar nas novas experiências, sem distrações do passado. Distrações? Rosa sentiu irritação crescer em sua voz. Minha vida anterior não é uma distração, Eduardo. São pessoas reais que se preocupam comigo. Claro, você tem razão. Eduardo recuou rapidamente. Se quiser ligar, fique à vontade. O telefone está à sua disposição. Mas quando Rosa tentou ligar naquela tarde, descobriu que a linha havia sido desconectada temporariamente por problemas técnicos, e quando tentou usar o celular de Eduardo, a bateria estava sempre descarregada. Foi então que Rosa começou a entender que talvez não fosse tão livre quanto pensava. A realização veio numa tarde quarta-feira, quando decidiu sair para caminhar e encontrou o porteiro do prédio claramente desconfortável. Desculpe, senhorita, disse ele hesitante, mas o senhor Eduardo pediu para avisá-la que seria perigoso sair sozinha hoje. Há manifestações na cidade. Rosa olhou pela janela. A rua estava perfeitamente normal, sem sinais de distúrbios.
Que tipo de manifestações? Perguntou ela. Não sei os detalhes, senhorita. Apenas que o Sr. Eduardo disse para a senhora aguardar ele voltar. Naquele momento, Rosa entendeu. Ela não era uma hóspede no apartamento de Eduardo. Era uma prisioneira dourada. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, Rosa o estava esperando na sala. Precisamos conversar, disse ela. Claro, querida. Como foi seu dia? Eduardo, pare. Eu sei o que você está fazendo. Ele parou de afrouxar a gravata e a olhou com atenção. Do que está falando? Você me está isolando. O telefone não funciona, o porteiro não me deixa sair. Você controla cada aspecto da minha vida aqui. Eduardo suspirou e se sentou, na poltrona em frente a ela. Rosa, eu apenas quero protegê-la. São Paulo pode ser perigosa para alguém que não conhece a cidade. Mentira. Você tem medo que eu mude de ideia se tiver contato com minha vida anterior. E você mudaria? A pergunta direta a pegou de surpresa. Rosa percebeu que ele estava certo. Talvez ela mudasse de ideia se falasse com as pessoas que amava, se lembrasse do que havia deixado para trás. Isso não é amor, Eduardo, disse ela suavemente. É posse. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Rosa, tudo o que fiz foi por amor. Você não entende o que significa encontrar alguém que complete sua vida do jeito que você completa a minha. E o que significa para você me completar a sua vida? Ser seu troféu? Sua boneca que você pode moldar e controlar? Não! Eduardo se virou bruscamente. Você é inteligente, talentosa, especial. Quero que você tenha tudo o que merece. Educação, cultura, oportunidades. Mas apenas do jeito que você quer que eu tenha. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais dura, menos charmosa. Rosa, você sabe que tipo de vida teria com aquele pescador? Trabalhando duro, sempre preocupada com dinheiro, envelhecendo antes do tempo numa cidade pequena onde nada acontece? Seria uma vida honesta, com alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que posso me tornar. E você acha que eu não te amo pelo que você é? Rosa o estudou por um momento. Eu acho que você se apaixonou pela ideia de mim, pela jovem simples que poderia ser moldada para se encaixar na sua vida perfeita. As palavras atingiram Eduardo como um soco. Ele se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Talvez você tenha razão, admitiu ele finalmente. Talvez eu tenha tentado controlar demais, mas é porque tenho medo de perdê-la. Eduardo, se você tem que me prender para me ter, então você já me perdeu. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Rosa podia ouvir o som distante do trânsito da cidade, um lembrete constante do mundo lá fora que ela havia sido impedida de explorar livremente. O que você quer, Rosa? Perguntou Eduardo finalmente. Quero ir para casa. Para ficar? Ou apenas para visitar? Rosa hesitou. Essa era a pergunta que ela havia evitado enfrentar durante semanas. Não sei, admitiu ela. Preciso ver. Preciso conversar com as pessoas que importam para mim. Preciso descobrir quem eu sou quando posso escolher livremente. Eduardo assentiu lentamente. E se eu deixar você ir, você voltaria? Isso dependeria do que eu descobrisse sobre mim mesma. E sobre nós? Rosa o olhou com tristeza. Eduardo, você me mostrou coisas maravilhosas. Me fez sonhar com possibilidades que eu nunca havia considerado. Mas também me mentiu, me manipulou, tentou me controlar. Como posso construir um futuro com alguém em quem não posso confiar? A dor no rosto de Eduardo era genuína. Rosa, se eu pudesse voltar atrás, fazer as coisas diferente, mas não pode. E isso é parte de quem você é. Alguém que está acostumado a conseguir o que quer independente dos métodos. Eduardo se levantou e caminhou até o bar, servindo-se uma dose generosa de uísque. Quando você quer partir? Amanhã, se possível. Tão rápido assim? Cada dia que fico aqui torna mais difícil para mim distinguir entre o que eu realmente quero e o que você me convenceu a querer. Eduardo bebeu o uísque de uma só vez. Está bem, eu te levo amanhã de manhã. Obrigada. Rosa, ele se virou para encará-la.
Por favor, apenas pense em tudo que conversamos. Sobre universidade, sobre as oportunidades que você poderia ter. Não deixe o medo do desconhecido te impedir de crescer. Rosa assentiu. Vou pensar, prometo. Naquela noite, Rosa fez as malas pela segunda vez em menos de um mês. Mas dessa vez, havia uma diferença. Ela estava escolhendo por si mesma para onde ir. No dia seguinte, a viagem de volta para São Sebastião foi feita em silêncio. Eduardo dirigia concentrado, parando apenas para combustível. Rosa observava a paisagem familiar se aproximando com uma mistura de alívio e ansiedade. Quando finalmente avistaram o mar, Rosa sentiu algo se afrouxar no peito. Era como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em semanas. Rosa, disse Eduardo quando pararam em frente à pousada, quero que saiba que, apesar de tudo, meus sentimentos por você são reais. Eu sei, respondeu ela, e eu sou grata por tudo que você me mostrou. Mesmo que tenha sido complicado, me fez crescer. Se você mudar de ideia, eu sei onde te encontrar. Eduardo assentiu e ajudou-a a tirar a mala do carro. Por um momento eles se olharam, ambos sabendo que algo havia terminado ali. Cuide-se, Rosa. Você também, Eduardo. Rosa observou o carro desaparecer pela estrada antes de se virar para a pousada. Dona Francisca apareceu na porta, o rosto iluminado por um sorriso de alívio. Menina, que saudade! Exclamou ela, abraçando Rosa apertado. Também senti sua falta, Dona Francisca. Entre, você deve estar cansada. E me conte tudo. Como foi a cidade grande? Rosa sorriu, sentindo-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em semanas. Mas uma pergunta permanecia. O que encontraria quando fosse ao rochedo procurar por Moisés? Seria que ele havia cumprido sua promessa de esperar? E mais importante, seria que ela havia descoberto o que realmente queria de sua vida? O pôr do sol se aproximava, e Rosa sabia que, em breve, teria as respostas para todas essas perguntas. Rosa passou o dia organizando seus pensamentos e ajudando Dona Francisca na pousada, como se nunca tivesse saído. Mas tudo estava diferente. Ela estava diferente. As semanas em São Paulo haviam mudado algo fundamental nela, uma perspectiva que não podia mais ser desfeita. À tarde, quando o sol começou a declinar sobre o mar, Rosa sentiu o chamado familiar do rochedo. Vestiu um vestido simples, o mesmo azul marinho que usara no primeiro jantar com Eduardo, e desceu pela trilha conhecida. O rochedo estava exatamente como ela havia deixado, as ondas batendo suavemente contra as pedras, as gaivotas circulando no céu alaranjado. Rosa se sentou em seu lugar habitual e olhou para o canal que separava São Sebastião de Ilhabela. Não sabia se Moisés viria. Não sabia nem mesmo se ele ainda pescava na região, se ainda morava na mesma casa, se ainda pensava nela. Um mês podia ser uma eternidade na vida de um coração partido. Enquanto esperava, Rosa refletiu sobre tudo o que havia acontecido. São Paulo havia lhe mostrado possibilidades que ainda a fascinavam, universidades, carreiras, um mundo maior cheio de cultura e oportunidades. Mas também havia revelado um lado, seu que não gostava. A capacidade de ferir quem amava em busca de algo que talvez fosse apenas uma ilusão. Eduardo havia lhe oferecido uma vida de luxo e conforto, mas a um preço que incluía sua liberdade e autenticidade. Moisés havia lhe oferecido amor incondicional e a liberdade de escolher, mesmo que isso significasse perdê-la. O sol estava quase tocando o horizonte quando Rosa viu uma pequena canoa aparecer na distância. Seu coração disparou. Era ele. Mesmo de longe, ela reconhecia os movimentos ritmados dos remos, a postura familiar. Moisés se aproximou lentamente, como se também estivesse inseguro. Quando finalmente atracou a canoa e subiu no rochedo, Rosa pôde ver que ele havia emagrecido. Seus olhos, sempre tão brilhantes, pareciam carregados de uma tristeza que a fez querer chorar. Você voltou, disse ele simplesmente, parando a alguns metros de distância. Voltei, confirmou Rosa. Para ficar? Era a pergunta de R$1 milhão, e Rosa sabia que sua resposta mudaria ambas as suas vidas para sempre. Não sei, admitiu ela.
Preciso te contar sobre tudo o que aconteceu. Moisés se sentou na pedra mantendo distância respeitosa. Estou ouvindo. Rosa contou tudo, sobre São Paulo, sobre as maravilhas que havia visto, sobre Eduardo e suas manipulações, sobre as possibilidades que ainda a tentavam e os medos que a assombravam. Falou sobre como se sentira perdida na metrópole, mas também sobre como havia crescido, sobre os sonhos que havia descoberto e as partes de si mesma que nunca soubera que existiam. Moisés ouviu em silêncio, sem julgamentos, sem interrupções. Quando ela terminou, eles ficaram alguns minutos sem falar, apenas observando as ondas. "E o que você descobriu sobre si mesma?" perguntou ele finalmente. "Descobri que sou mais forte do que pensava. Descobri que posso sonhar maior do que jamais imaginei. Mas também descobri que..." Rosa hesitou. O quê? Que nada daquilo fazia sentido sem alguém para dividir. Eduardo me ofereceu o mundo inteiro, mas era um mundo vazio, porque o amor dele era egoísta. Ele me queria não pelo que eu era, mas pelo que eu poderia me tornar para ele. Moisés assentiu lentamente. "E você ainda quer aquelas coisas? A universidade, a vida na cidade?" Rosa respirou fundo. "Ainda quero, mas descobri que posso ter essas coisas de outras maneiras, sem sacrificar quem eu sou ou o que realmente importa." "Como?" "Há universidades em Santos, em Campinas. Há cursos à distância, oportunidades que não exigem que eu abandone minha vida aqui." Rosa se virou para encará-lo. "Moisés, eu posso ter os dois mundos, o crescimento que descobri que quero e a vida que quero construir com você, se você ainda me quiser." Os olhos de Moisés se encheram de lágrimas. "Rosa, eu nunca parei de te querer. Cada dia que passou foi uma eternidade. Mas... Você tem certeza? Como posso saber que você não vai se arrepender? Que não vai sempre se perguntar como seria se tivesse ficado com ele?" Rosa se levantou e caminhou até ele, pegando suas mãos calejadas do trabalho com as redes. Porque finalmente entendi a diferença entre paixão e amor, entre fascínio e felicidade. Eduardo me fascinou, me desafiou, me mostrou coisas lindas. Mas você me ama. Você me aceita como eu sou. Me dá liberdade para crescer, me faz sentir completa. E se eu não puder te dar tudo o que você merece? Moisés, você já me deu a coisa mais preciosa que existe, amor verdadeiro. Todo o resto a gente constrói juntos. Moisés se levantou e a puxou para seus braços. "Eu te amo tanto, Rosa. Pensei que tinha te perdido para sempre. E eu pensei que tinha perdido a mim mesma", sussurrou ela. "Mas estar longe me fez perceber que meu lugar é aqui, com você. Não porque é seguro ou familiar, mas porque é onde meu coração pertence." Eles se beijaram então. Um beijo que carregava um mês de saudade, de dor, de crescimento e de reencontro. Quando se separaram, o sol estava se pondo, pintando o céu de cores que Rosa havia esquecido de como eram bonitas. "Rosa", disse Moisés, pegando algo do bolso da camisa, "eu fiz isto enquanto você estava fora." Era um anel simples, feito de uma concha polida e fios de prata entrelaçados. Não era luxuoso como as joias que Eduardo poderia comprar, mas era feito com amor e esperança. "Casa comigo?" perguntou ele. Rosa olhou para o anel, depois para o homem que amava, depois para o mar que havia sido testemunha de sua jornada. "Sim", disse ela, sorrindo através das lágrimas. "1000 vezes sim." 6 meses depois, Rosa caminhava pela praia de São Sebastião em direção ao rochedo, vestindo um simples vestido branco que Dona Francisca havia costurado para ela. Moisés a esperava no altar improvisado sobre as pedras, usando uma camisa branca e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. A cerimônia foi pequena e perfeita. Pescadores e comerciantes locais, Dona Francisca como madrinha, o padre da cidade abençoando a união, enquanto as ondas forneciam a música de fundo. Mas a verdadeira celebração veio depois, quando Rosa mostrou a Moisés os papéis de inscrição para o curso de pedagogia à distância que havia conseguido e os planos para a pequena escola que queria abrir em São Sebastião para ensinar as crianças locais. "Você tem certeza de que é isso que quer?" perguntou Moisés, olhando os documentos.
Tenho, respondeu Rosa, abraçando-o. Quero crescer, quero estudar, quero contribuir para a nossa comunidade. E quero fazer tudo isso ao seu lado. E se Eduardo voltar? Se ele te oferecer outras oportunidades? Rosa sorriu e apontou para o mar. Moisés, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém. É sobre querer sua felicidade, mesmo que isso signifique deixá-la ir. Eduardo nunca entendeu isso. E você é feliz? De verdade? Rosa olhou ao redor, para o mar que sempre havia sido seu lar, para o homem que havia escolhido amar, para o futuro que estavam construindo, juntos, tijolo por tijolo. Sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível, disse ela, porque finalmente entendi que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você ama e em como você escolhe viver. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre São Sebastião, Rosa e Moisés, sentaram-se no rochedo, que havia sido testemunha de sua história desde o início. Não havia mais dúvidas, não havia mais escolhas difíceis. Havia apenas amor, crescimento e um futuro construído sobre a base sólida da confiança mútua e dos sonhos compartilhados. Rosa havia escolhido o mar. Mas mais do que isso, havia escolhido o amor que a libertava para ser quem realmente era, e isso fazia toda a diferença. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.